Conseguem ver a minha tela? Consigo sim, meu professor. Agora sim, Ok. agora sim. Sim, sim. Ok, pessoal. Então a gente vai fazer hoje uma aula prática sobre instalação e uso básico do Linux, tá certo? Antes da gente começar, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela logo instalando, acho que é mais fácil, tá certo? Que aí o tempo que a gente vai discorrendo na aula vai ser o tempo que ele vai instalando aí no VirtualBox de vocês. Antes de mais nada, abram aí o VirtualBox, certo? Deixem na mesma tela que está o meu aqui. E aí vocês vão clicar em novo, certo? Para quem não sabe, o VirtualBox ele é um hipervisor. O que é um hipervisor? O hipervisor vai ser um software que ele vai simular um sistema operacional próprio dentro do seu computador, simulando inclusive os elementos de hardware. A gente vai ter a aula sobre hipervisor posteriormente no curso e aí eu vou entrar com mais detalhes, tá bom? Vamos colocar o nome da máquina virtual, vamos colocar Linux Lit. Ok? Esse VM folder, pessoal, esse VM folder, ele vai, se não aparecer, certo? Ele vai pedir para criar, que é um espaço onde vai estar o disco da máquina virtual de vocês, tá certo? E aqui a imagem, o ISO que vocês baixaram, tá bom? Selecionem aí o ISO e aí vocês podem digitar próximo, ok? A quantidade de memória vai depender do computador de vocês, tá bom? O meu computador tem 12 GB, eu vou colocar aqui 4 MB e o meu computador ele tem 8 núcleos, eu vou colocar 2 núcleos reservados aqui, tá bom? E o espaço lá para o Professor, disco... Oi! aqui ele pediu, quando eu avancei, ele pediu para informar product key ele está dizendo tipo assim, para colocar a chave do produto aqui. Você colocou Windows ou colocou Linux? Eu coloquei, deixa eu verificar. Eu acho que eu coloquei o Windows, agora foi. Obrigado, professor, perdão. Ok. Certo? Então, voltando aqui, coloquem aqui o nome Linux Lit, certo? Aqui a imagem ISO que vocês baixaram e vão em próximo. Coloquem aí, depende da quantidade de memória de vocês, 2 GB por 2 GB dá certo também, tá bom? E o tamanho do disco, tamanho do disco deixem pelo menos 15 GB. Vou em próximo novamente. E aí, vocês criaram, certo? O perfil da máquina virtual. Esse perfil, ele está desligado. Vocês vão precisar inicializar para fazer a instalação, tá bom? Então, vamos aqui em iniciar. Ele vai dar aqui a opção, certo? De entrar no sistema rodando direto da imagem, ou seja, não há uma instalação no disco rígido, mesmo sendo o disco rígido virtual, ok? A instalação direta, que a gente pode escolher ela, tá certo? O de vocês aí, se vocês baixarem a versão 5.0, vai aparecer aí alguma opção de instalar o Linux. E aí vocês escolham essa opção.
Qualquer dúvida, gente, deu errado e vocês me avisem, tá bom? Certo, gente. Enquanto ele vai instalando, começando a instalação, a gente pode vir aqui para o conteúdo, certo? Pois bem, o que é Linux? Linux, ele é um sistema operacional e diferente do Windows e do macOS, ele é um sistema operacional gratuito e de código aberto. O que é que isso quer dizer? O código-fonte dele é aberto para que outros programadores, outros usuários possam compartilhá-lo, modificá-lo, certo? E fazer suas próprias versões. É por isso que tem um monte de versão diferente do Linux. Ele é baseado naquele sistema operacional Unix que a gente tratou na aula passada, que surgiu lá no final dos anos 60, certo? E ele pode ser utilizado em computadores desktop, servidores, celulares. O Android ele é baseado no Linux e em outros dispositivos, ok? Tem até uma evolução do microcontrolador que é o Raspberry Pi, que ele executa o Raspbian, que é um SO para computadores com a configuração mais tímida, certo? Que é baseado no Linux também. O Linux ele surgiu lá em 1991, na verdade ele é uma junção, ok? De um projeto chamado Projeto GNU, que eu vou falar mais para vocês posteriormente. Mas o Linux mesmo, ele foi criado pelo... eu acho que o meu aqui... Foi o meu ou foi de alguém que está com o microfone aberto? Rapaz, pior que eu nem sei, viu? Eu acho que foi o seu mesmo. Não, acho que foi do senhor, professor. Apesar que o meu também já iniciou. Graças. O meu tá baixando ainda Iniciou, o aqui meu pelo já link, foi. não. O meu já foi. Tem aqui as atualizações, certo? Mas aí a gente vai fazer isso... não, ele está instalando ainda. Vai aparecer para vocês aí, quem baixar a versão 5.0, a opção também do idioma, tá bom? Escolham aí português do Brasil. A área, vocês podem escolher Bahia, Salvador, alguma área do Nordeste. Bahia não, Bahia tá complicado. Professor Bruno, uma dúvida. Era para apertar para inicializar ele com Gui, né? Botão direito. Tem a opção aí Porque. no de vocês para ele entrar, certo? Direto, para rodar direto no CD virtual, na imagem. Ou para instalar ele no sistema operacional. Quando você bota para instalar, ele já vai para a opção da instalação utilizando a interface do usuário. Ah, tá certo. Beleza. Ok? Vai aparecer uma opção, gente, de instalar. Quando a gente tiver mais na frente do curso que nós tivermos tratado da parte de sistema de arquivos, a gente vai fazer uma nova instalação, só que com o particionamento manual. Por enquanto a gente vai formatar o disco inteiro, tá bom? Só precisam clicar em instalar mesmo. Certo, gente? Quando tiver ainda aí na parte de instalação, aí vocês deixam, ok?
Pois bem, gente, em 91, um estudante de computação finlandês chamado Linus Torvalds, certo? Ele criou uma alternativa ao Unix chamada Linux. Basicamente, ele criou o que se chama kernel. Kernel é a parte do sistema operacional que vai se comunicar com o hardware. Mas além do kernel, o sistema operacional ele precisa também de bibliotecas, ferramentas, certo? Outras linhas de código, utilitários, para que ele seja considerado um sistema operacional completo. E aí, nesse sentido, gente, a gente pode começar a falar do projeto chamado GNU. GNU ele é ele é um bicho que parece com um búfalo, ok? E o nome é GNU is not Unix, é o que significa a sua sigla. Foi criado em 83 por um programador chamado Richard Stallman, que ele queria desenvolver um sistema operacional livre que pudesse ser estudado, modificado e distribuído. Ok? Esse projeto aí desenvolveu várias ferramentas, bibliotecas, compiladores, utilitários, só que ele não tinha o kernel, a parte que se comunica com o hardware. E aí, eles fizeram um acordo e aí juntaram toda a parte de biblioteca, utilitário, compiladores do GNU com o kernel do Linux. Por isso que o nome completo do Linux é GNU Linux, ok? E quando eles juntaram, surgiu o sistema operacional completo, o GNU Linux, ok? O projeto GNU ele tinha lá as ferramentas, certo? Bibliotecas, etc. Que eu já falei para vocês. E o Linux ele tinha o kernel, só que o kernel sozinho não constitui um ambiente completo de um sistema operacional, ok? Aqui nessa imagem vocês conseguem observar melhor. O projeto GNU tinha as ferramentas, bibliotecas, compiladores, faltava o kernel. E aí se juntou com o kernel Linux, virando o GNU Linux, e hoje em dia faz o sucesso que faz, ok? Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, a gente tem as aplicações, ferramentas e o kernel que vai fazer essa comunicação entre esses componentes e os componentes de hardware. E aqui do lado direito a gente tem algumas distribuições Linux e as suas posteriores aplicações, entre elas servidores, computadores pessoais, certo? Servidores também, como eu falei, celulares e também sistemas embarcados. E antes da gente prosseguir, só um instante, gente. Ele está instalando ainda. Então, antes da gente prosseguir, vou fazer um disclaimer aí com a diferença entre software livre e software proprietário. Software livre, gente, o código-fonte dele ele é aberto, ok? Ele é disponibilizado para uso, estudo, modificação e redistribuição. É por isso que a gente tem várias distros Linux. Ubuntu, Debian, Linux Mint, etc. Ok? Já o software proprietário, o código-fonte do software proprietário ele é fechado. É possível utilizar o software, mesmo que ele seja um software gratuito, ok? Mas não é possível estudar, modificar ou redistribuir esse código-fonte. E aí, dentre as categorias do software proprietário, a gente tem os diferentes tipos, certo? O freeware, que ele é gratuito para uso. Exemplo, o Google Chrome, o Adobe Reader, certo? O Adobe Reader a gente paga mais por uma categoria que ele tenha o Pro, por exemplo. Shareware, que ele pode ser testado por um determinado período, depois é necessário pagar. Mas tem alguns softwares desse que eles não exigem, como é o caso do WinRAR, que pouca gente doa para o WinRAR. O Trial, a versão de avaliação, como o Microsoft Office, por exemplo. E a versão Demo, como jogos de demonstração que vocês já devem estar acostumados a baixar, certo? Em resumo, o software livre vai valorizar a liberdade, colaboração e compartilhamento do código. O software proprietário vai valorizar o controle, a licença e vai ter também as suas restrições de uso, ok? Um não é melhor do que o outro. Cada um tem suas particularidades e finalidades.
e aí as preferências vão de acordo com o usuário. Preferência também se a pessoa tem como comprar, tá? Ok? Deixa eu olhar aqui. Tá demorando um pouquinho, mas sigamos aqui, tá bom? Ok, gente. As distribuições Linux, elas reúnem o mesmo kernel, mas aquela parte que eu falei para vocês de ferramentas, bibliotecas, programas, a forma de instalar os programas, atualizar os programas, elas podem ser diferentes, ok? Devido à natureza do código aberto, certo? Existem essas diversas variações de distribuições e diversos, com cada uma com suas diversidades, certo? Programas, interfaces, gerenciamento de pacotes, configurações, público-alvo, computadores que eles vão servir. Algumas são voltadas para uso para computador pessoal, outras para servidores, certo? Alguns ambientes são melhores para desenvolvedores, certo? Ok? E apesar dessas diferenças, todas essas distribuições usam o kernel Linux como o elemento central. O kernel vai ser o mesmo. Aí vocês conseguem observar nessa imagem algumas distros Linux, ok? E aí tem umas mais parecidas, por exemplo, o Ubuntu ele é baseado no Debian e o Linux Mint, que não está aí, que a gente está utilizando, mas ele não está aí, certo? Ele é baseado nesses dois. Porque o Red Hat já é um pouco diferente, até o gerenciador de pacotes ele é diferente das versões do Debian, baseado no Debian. Certo, gente? Pois bem, diferente de como os diretórios do Windows eles existem, certo? O Linux ele organiza os seus diretórios a partir de uma árvore de diretórios, onde a origem de tudo é uma barra chamada de root ou raiz. Ok? Aí nessa imagem vocês vão ter a raiz com os diretórios principais e os seus subdiretórios. Ok, gente? A partir dessa parte aqui eu vou precisar utilizar o Linux, mas está demorando muito essa instalação. A de vocês já deu certo a instalação ou não? Ou está instalando ainda? Tá instalando A mim tá ainda, instalando professor. ainda, professor. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu ia. Deixa eu ver se eu consigo utilizar esse aqui enquanto ele está instalando essa versão. Consigo não. Professor, não precisa baixar a atualização do Não, Linux precisa Like não. Beleza. Ah, eu consigo. Professor, o Anderson está pedindo para entrar na chamada. Veja aí se ele já consegue entrar. Ok, pessoal? Esse aqui é o terminal do Linux, certo? E aí, gente, a partir dele a gente pode realizar algumas operações tendo como base a estrutura de diretórios do Linux. Então, por exemplo, o barra é a raiz do sistema, certo? Vai ser o diretório principal
onde os demais diretórios e arquivos vão estar localizados abaixo dele. Ok? Vai ser o ponto de partida para acessar tudo no sistema. O /home vão ficar as pastas e os arquivos dos usuários. Então, qualquer usuário que for criado, ele vai para o /home. Como vocês conseguem observar aqui nesses exemplos da direita, /home, /aluno, /home, /usuário 1. Olha só, gente, eu mudei aqui para o diretório barra, o diretório raiz, e aí vocês conseguem observar aqui, ó, alguns desses diretórios, inclusive o diretório /home, certo? Vou aqui para ele, cd /home. ls lista o que tem no diretório. Aqui só tem Linux, por quê? Porque eu não instalei o sistema operacional ainda, ele está em processo de instalação. Ainda tem 40%, mas daqui a pouco termina. Certo? /etc, os arquivos de configuração do sistema, ok? Usuários, arquivos de configuração de programas, a configuração de usuário, perdão, fica nessa pasta aí, etc. /usr, vai ficar parte dos programas, as bibliotecas do sistema operacional e dos programas instalados vão ficar nessa pasta aí, /usr. Deixa eu acessar aqui primeiro /etc. cd /etc. Vou listar o que tem. Ok? Então aí ele vai ter vários arquivos de configuração. Estão vendo aqui, ó, Debian Version, é porque o Linux Mint ele é uma versão baseada no Debian. Agora eu vou para cd espaço /usr. cd /usr. Listar. Ok, gente? Então aqui várias bibliotecas presentes nesse diretório. /var, certo? São dados que de uso do sistema, como por exemplo, cache do sistema operacional, cache dos navegadores, dos programas, log do sistema, o arquivo SPO, que é para fila de impressão. Todos esses arquivos, certo? Eles ficam armazenados nessa pasta /var. cd espaço /var. Listar. Ok? E arquivos temporários também, esqueci de mencionar. Mas além disso, pessoal, deixa eu olhar aqui. Olha, deu uma acelerada agora, acho que daqui a pouco chega. Ele também tem um diretório próprio /temp.
ok? Se tem essa barra temp dentro de barra var, que seria arquivos temporários desses logs, das filas de impressão, e o barra temp são arquivos temporários do sistema, ok? Específicos dos programas, arquivos que não precisam ser preservados, eles podem ser descartados após o uso do computador. E por fim, e esses não são todos os diretórios, tá bom? Temos o barra dev, que é o diretório, gente, que ele é montado quando um hardware ou periférico ele é instalado, ok? Deixa eu ver se ele reconhece aqui se eu instalar, se eu colocar um pendrive. Deixa eu pegar um pendrive aqui. CD barra dev. Listar. Eita, é mais fácil olhar pelo... É mais fácil olhar de interface do usuário. Não, ele não reconheceu. Acho que talvez ele reconheça depois que a gente tiver instalado o sistema operacional. Não, meu amigo, não trave agora não, por favor. Certo, gente? Essas próximas etapas a gente já tem instalado o sistema. Como é que está a instalação aí de vocês? E aí, pessoal, como está? Falta um arquivo só. Certo. Aqui baixou 2 de 3. Vamos voltar aqui. O meu instalou, eu já vou mostrando para vocês, tá bom? Aí depois vocês fazem. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Certo, gente. A gente tratou daqui da estrutura de diretórios e aí existe um comando chamado tree, ok, que permite a gente visualizar a árvore de diretórios do Linux. Só que esse comando ele não vem instalado. Então, para isso, a gente tem que utilizar um gerenciador de pacotes, que a gente vai falar sobre isso no final da aula, que é o apt. Então, a gente vai aqui no terminal. Sudo apt get. Deixa eu ver se trees funciona. Deixa eu tentar sudo apt install. Deixa eu atualizar aqui. Essa parte de sudosu eu vou ensinar para vocês posteriormente, tá bom?
ele vai mostrar o diretório atual, ok? Eu estou nesse diretório aqui, ó, o desktop, mas eu posso mudar de diretório. Eu já vou adiantando para vocês, o comando para mudar de diretório é o cd, ok? cd, e aí eu boto o diretório que eu quero ir, por exemplo, cd barra, que é o diretório raiz. Eu vou e digito o comando tree de novo. Aí vai mostrar toda a estrutura de diretórios do sistema operacional. Diretórios, subdiretórios, subdiretórios, arquivos. Como é que está a instalação aí dos demais? Conseguiram instalar? Ou está no processo ainda? Aqui eu ainda estou concluindo, professor, porque eu comecei depois, estava baixando ainda. Ok. Eu dei Ctrl C aqui, senão ia demorar demais. Ó, vamos cd barra home, vamos lá em tree. Certo? Ele tem 2 usuários aqui na barra home. Mas vamos seguir? Ok, gente? Então, o comando tree, ele vai exibir. Se você colocar, observem aqui, ó, nessa seção aqui, seção 3, se você colocar o comando tree, ele vai exibir a estrutura dos diretórios atual. Por exemplo, se eu estou dentro de barra home, certo? Ele vai exibir os diretórios a partir de barra home. Mas se eu colocar e especificar o diretório que eu quero acessar, por exemplo, tree espaço barra etc, ele vai mostrar a árvore de diretórios do diretório barra etc. Ok? Pois bem, pessoal. Agora, e aí eu peço que vocês me acompanhem aí, tá bom? Quem não estiver conseguindo, me fale que aí eu volto. Vamos começar a navegar pelo sistema de diretórios utilizando 2 comandos básicos que eu já utilizei aqui, que é o comando ls, que ele lista o conteúdo do diretório, certo? E o cd, que ele vai navegar nos diretórios, ok? Então vamos fazer o teste aqui, ó. ls, ele vai listar o que existe no diretório barra home. Eu falei para vocês que o barra home ele vai ser o diretório que vai conter, certo, os arquivos dos usuários. Se eu começar a adicionar aqui usuários, certo? Eles vão sendo adicionados ao diretório barra home. Tentem fazer aí, ó, sudo ou sudosu. Sudosu é bom, você faz o sudosu e aí você consegue os poderes de superusuário. Não precisa ficar digitando sudo toda vez. Aí o comando é add user e o nome do usuário. Coloquem aí uma senha. Não precisa colocar os dados não, tá bom? E aí, listar no diretório barra home, vai estar lá aparecendo todos os usuários que foram criados. Ok? Agora, pessoal, se eu quiser listar os diretórios específicos de um local, de um diretório, eu coloco ls espaço barra o diretório que eu quero
que eu quero listar. Ó, ls/etc. Vou listar tudo que tem no diretório /etc. ls/raiz. Ok? Ele vai listar os diretórios lá da raiz. A diferença do para o comando tree é que o ls só vai listar os diretórios e arquivos que estão lá nesse primeiro nível. O comando tree não, ele sai mostrando tudo que tem a partir daquele ponto. O outro comando, certo? É o comando cd. cd vem de change directory, certo? Change directory, mudar de diretório. Então, por exemplo, se eu digitar cd, eu estou no /home, certo? Se eu digitar cd, ele sobe um nível. O nível que eu estou é a raiz, certo? Vocês podem observar aqui, ó. Se eu digitar aqui na sintaxe cd e um diretório, ele vai para aquele diretório especificado, ok? Se eu digitar apenas cd, ele vai subir um diretório. Se eu digitar cd dois pontos, como ele colocou aqui, ó. Tá, eu vou colocar cd/home/bruno. Se eu colocar cd ponto ponto, ele vai fazer a mesma coisa que só o cd, ele vai subir um nível, certo? Então, se eu digitar apenas cd, ele sobe um nível. Se eu digitar cd e especificar o diretório, ele vai para aquele diretório específico. Fulano. Deu errado aqui porque é fulano com F maiúsculo, certo? Então, o comando cd me permite navegar entre os diretórios. Esses comandos detalhados aqui, vocês podem fazer quando estiverem estudando, tá certo? Eu não vou me ater a eles, não. Vou tratar só dos básicos aqui. Certo, gente? Agora, criando arquivos e diretórios. O comando touch, ele cria um arquivo vazio, certo? De acordo com a extensão que você escolher. Por exemplo, criar um documento PDF, um TXT, naquele local que você está. Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo chamado anotações.txt na minha pasta, ok? De usuário. cd/home/bruno. ls. Só tem um arquivo desktop. Ok, gente? Essa instalação do Linux Mint que eu coloquei é chamada OEM, que é aquela que é direto no hardware, tá certo? Que o usuário é criado depois. E aí eu estou logado como ele. E ele só está me permitindo acessar essa pasta aqui do OEM. Então eu vou criar os arquivos aqui mesmo, tá bom? Então eu vou aqui acessar essa pasta OEM, cd/home/OEM.
touch notas.txt. Se eu colocar aqui ls, ó, listar, ele já vai me mostrar o notas.txt. E se eu acessar aqui, ó, viram que o arquivo foi criado, não foi? Certo, gente? O outro comando é a criação de diretórios. Para criar um diretório, eu posso colocar o diretório todinho, por exemplo, mkdir, se eu estiver na raiz. Se eu estiver na raiz, mkdir, não, perdão, mkdir, perdão, listar barra, listar não, cd, perdão, mkdir barra home barra OEM barra novo. Estão vendo aqui que ele criou um novo diretório? E se eu for para o diretório em específico, cd barra home barra OEM barra novo, e eu apenas digitar mkdir sem nada, ele vai criar um diretório dentro daquele diretório que eu me encontro. Então eu vou colocar mkdir diretório. Observem aqui, o diretório está dentro do diretório novo. Ok? Além de criar o diretório, pessoal, eu esqueci de colocar aqui, antes de colocar a versão final do slide, eu vou adicionar. A gente tem como remover os diretórios, tá certo? Diretório e os arquivos. Os arquivos a gente remove com o comando rm. Vamos lá novamente em OEM. cd barra home. Não, só cd mesmo. Não, cd é outro para raiz. Perdão, gente. Uma correção, tá certo? cd ele volta para a raiz. cd ponto ele sobe um diretório. Então vamos lá. cd barra home barra OEM listar. Eu vou digitar agora rm notas.txt e dar ls novamente. Observem aí que o arquivo notas ele desapareceu. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Estão me ouvindo? Estou falando Ok, sozinho, professor. caiu. Vamos criar novamente notas? Ô, professor, Oi. esse RN, ele exclui permanente ou tem uma lista? Tem uma lixeira, ele vai para a lixeira, tá bom? Vamos criar o arquivo novamente, touch notas.txt. E aí eu quero fazer uma cópia, certo? De notas.txt para outro arquivo. Posso? Pode. O comando é cp de copy.
Aí você coloca o nome do outro arquivo, notas1.txt. Vocês colocar aqui ls, ó, notas.txt e notas1.txt. Mas aí eu fui e removi tudo de novo. rm, notas.txt e notas1.txt. Listei aqui, nenhum dos dois está no diretório. Alguém falou alguma coisa aí? Eu levantei a mão, professor. Pode falar, Cauê. Tiveram uma dúvida sobre a lixeira, né? Aí meio que gerou uma dúvida em mim se dá para administrar a lixeira via terminal por algum comando. Dá sim. Tá certo? Mas isso aí é mais avançado, tá bom? A gente só tá tendo nessa aula alguns comandos básicos do Linux. Posteriormente a gente vai ingressar mais, tá bom? Dentro do limite da disciplina, que isso aqui não é disciplina de Linux, é uma disciplina de sistemas operacionais, certo? Ok, gente? E agora o comando para remover os diretórios. rmdir. Ele tem que estar vazio, perdão. CD novo. O rmdir permite a gente remover um diretório, mas ele tem que estar vazio. Então eu vou fazer aqui, ó, rmdir diretório. Listar, não tem mais nada. Ok? Avançando aqui, pessoal. Falar agora do gerenciamento de pacotes. Pois bem, conforme a gente vai ver na disciplina, um programa ele não é formado de um único arquivo. Para funcionar, ele tem diferentes executáveis, bibliotecas, alguns arquivos de configuração, certo? E um pacote, certo? Que ele vai... o pacote que ele vai realizar a instalação daquela aplicação, ele vai reunir esses arquivos dentro de uma estrutura organizada, certo? Eu coloquei aqui duplicado, deixa eu editar aqui só um instante. A instalação manual dos pacotes, ela seria muito complicada, ok? E aí, os sistemas operacionais, eles têm os gerenciadores de pacotes que realizam a instalação para você. No Linux, existem os gerenciadores de pacote que vão realizar todo esse processo de instalação de uma forma automática, certo? Então, existem dois tipos de gerenciadores de pacotes no Linux. Os gerenciadores de pacote por meio de interface gráfica, como o Synaptic, que é utilizado no Ubuntu, no Debian, no Linux também, que esse é mais fácil de você lidar, certo? Você só vai clicando lá nos pacotes que você quer instalar, Google Chrome, Discord, etc. E aqueles executados via terminal. Por que eu preciso aprender a instalar um pacote via terminal se eu posso utilizar o gerenciador gráfico? Porque nem todos os pacotes que você quer instalar no seu dia a dia de uso podem estar presentes na interface gráfica, ok? E principalmente quando a gente está lidando com a administração de servidores, onde esse processo ele tem que ser automatizado, é fundamental a gente saber gerenciar os pacotes
por meio de execução de terminal, onde a gente tem três gerenciadores principais, que a gente vai utilizar dois aqui como exemplo, o apt e o dpkg. Esse RPM aí é para outra distribuição Linux, que não a que a gente tá utilizando, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, eu vou colocar aí no chat para vocês instalarem esse plugin do Flash aí, ó, ok? sudo apt-get install Flash plugin. Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão instalando e me digam se deu certo, tá bom? Pois bem, gente, o apt-get Advanced Packaging Tool, ele é o gerenciador de pacotes padrão naquelas distro Linux baseadas no Debian. Entre elas o Ubuntu, o Linux Mint e o Linux Lit, que é o que a gente está utilizando. Como é que ele funciona? Existem vários repositórios na internet que são computadores que hospedam os arquivos desses pacotes, ok? E o apt ele acessa esses repositórios para instalar, para que você possa baixar e instalar. É possível instalar, é possível remover, certo? E aí tem alguns comandos, como por exemplo, o apt update, que atualiza os repositórios, upgrade, que atualiza o sistema operacional, certo? Mas a gente vai fazer aqui uma instalação apenas desse arquivo. Deu certo a instalação aí? Deu, Professor, eu não sei como, se o conectado do pessoal aí, mas eu estou só acompanhando o senhor, porque o meu não deu certo. Eu Tá estou sem certo. espaço na minha Depois máquina. você acompanha Eu a vou tentar instalar, gravação. né? Depois você acompanha a Isso. gravação e faz, tá bom? Olha, não encontrou o pacote. Vamos atualizar? apt-get update. Ele vai atualizar a lista dos repositórios. Tentar agora de novo. Não achou. Será que não está mais disponível? Então vamos fazer o seguinte. Instalem aí o tree. Que é aquele comando que a gente instalou no início da aula. Me digam aí se deu certo, pessoal. Vou colocar aqui no chat, tá bom? O meu ainda está inicializando aqui, professor. Tá, Vou depois instalar agora. vocês acompanham pela gravação que eu vou disponibilizar. E se eu quiser remover aquele pacote, é só usar apt-get remove tree. Quero continuar? Sim.
Ok, tá feito. O outro gerenciador de pacotes, pessoal, eita, eu acabei esquecendo de colocar. É o DPKG. Na versão final eu vou colocar, tá certo? É o DPKG, que ele faz a instalação de pacotes Debian, certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês vão aqui para esse site aqui, ó. Acessem aí a partir do navegador. Talvez eu acho que o meu não tem. Ah, tem aqui embaixo. O Mozilla. Vão lá para o Mozilla, tá certo? Vão lá para o Google. E aí vocês digitem Debian. Não, Discord DPKG, que é o Debian Package. É o pacote do Debian. Eu não estou tentando cometer nenhum crime não, rapaz. Ai, Jesus. Só porque eu estou acessando por meio de uma máquina virtual, tão desconfiado de mim. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se aqui aparece o arquivo. Ó, aqui ele está mostrando como é que instala, tá certo? Vamos baixar o pacote. Página de downloads. Linux. .deb. RPMC se fosse Red Hat. Salvar. Ok, gente? Vamos lá voltar para o terminal. CD-OEM. CD downloads.
ls. Tá aqui o arquivo Discord -1.0.153.deb. Então a gente vai usar o comando para o gerenciador de pacotes do Debian Package, certo? dpkg -i Discord -1.0.153.deb. Ok. Então tá instalado o Discord. Deixa eu achar ele aqui. Executar Discord. Conseguiram fazer, pessoal? Gente, conseguiram ou não? Eu estou só acompanhando o senhor, professor. Tô acompanhando também, professor. Depois de uma certa Tá. parte aí, deu erro. Então eu vou fazer o Eu seguinte. também, professor. Eu vou encerrar a aula, tá certo? E aí vocês terminem a instalação e sigam os passos que eu executei aqui, tá bom? Hoje à noite ainda eu vou colocar o link do vídeo no YouTube e também vou colocar os slides. E aí amanhã vocês tentem acompanhar a aula, tá certo? Beleza. Beleza. Ok, professor. pessoal. Boa noite para vocês, viu? Até mais. Boa noite, Boa professor. noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Até amanhã, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, gente.